E aí galera, estamos ao vivo e a cores. Vamos ver se não vai dar problemas a live. Se der problema, a gente volta logo em sequência, que a internet tá daquele jeito. Vamos que vamos. Hoje recebendo, meu Deus, uma figura que eu acompanhei muito quando era moleque. Eu acompanhei muito, meu Deus, um dos precursores aí. O cara que abriu as portas praticamente para toda essa nova geração que tá vindo aí atrás. E vamos falar com ele aí, tá dando até frio na barriga. Vamos esperar a Jane entrar também, nossa eterna deusa aí, musa, bodybuilder, minha parceirona. Vamos ver se a Jane entra aí, vamos chamar ela aqui. Já vamos até mandar o convite já. Vamos lá. Já convidei. Vamos ver se a Jane aciona aí. Vamos lá, galera. Entrou. E aí, Gi? Oi, tudo bem, meu querido? Beleza? Beleza. Tá boa a conexão aí? Tá boa, dá para ouvir bem. Espero que não caia hoje, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí? Galerinha, boa noite para vocês, todos que estão chegando aqui. Já já a gente já coloca o Edson Prado aqui. Só passando um recadinho, Rê, para o pessoal. Esse ele é fã. Ah, a gente vai fazer um sorteio no final com o pessoal da Fissure, né? E aí a gente vai passar para vocês tudo certinho, como que vai ser esse sorteio. A Fissure vai estar dando um prêmio para... a gente vai ver no final como a gente vai fazer ainda, tá bom? Então, fiquem atentos aí que vocês vão ganhar aí um prêmio, primeiro sorteado. Como vai ser feito, o menino da Fissure está me mandando aqui já já, tá bom? Beleza. Vamos lá, né, gente? Tem que mandar um salve também pro pessoal do MJ Design, né? Também agradecer eles, né? Do Marcos, né? Tiago Fissuri, Marcos MJ, muito obrigada, Marquinhos. Um abraço para você. Vamos chamar a fera? Vamos chamar. Deixa eu caçar ele aqui agora. Cadê o Edson? Meu Deus do céu. Tô até tremendo para escrever aqui. Gente, eu estou na academia, qualquer coisa, se vocês verem que às vezes eu estou passando treino para a galera aqui, tá bom? O pessoal tá chegando. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Boa noite, Tati. Deixa eu ver se eu acho ele que não tá. Meu Instagram ele não tá buscando ele aqui. Vou escrever o nome dele certo agora. Edson Prado Coach. Coach É. é o que a gente puxa ele. Eu acho que eu não estou conseguindo achar ele, Gi, por causa que ele tá. Ele tem que aceitar eu estar seguindo ele lá, entendeu? Quando eu busco no meu Instagram, ele meu Instagram não casa porque eu não tenho Edson. Ah, Se tá. ele Faz o entrar na seguinte, live, eu então. puxo ele. Se ele entrar na live, eu consigo puxar ele aqui. Mas ele tem que entrar na live. Deixa eu ver se eu acho que ele está na live já aqui. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que não... Pela live eu puxo. Agora, ele tem que estar me seguindo lá para me caçar ele. Aqui. Achou. Achou aí? Não, aqui também não. Tá vendo? Ele tem que estar. Ele tem que estar, Eu acho que tipo, ele na não live. entrou. Tá, deixa, eu vou sair, vou pedir para ele te aceitar aí você já põe ele. Tudo bem? Aguenta um pouquinho. Aceitar ou entrar na live. Eu já aciono ele aqui. Pode sair lá, Gil? Estou segurando a live aqui. Eu vou, espera você na live, eu vou chamar ele lá. Só um minutinho. Beleza. Vamos lá, galera. Só um minutinho. Ao vivo é assim. Vamos. Quem tiver aí alguma pergunta também para fazer para o Edson, já deixa aí que eu já tento anotar aqui, que sobe às vezes muito rápido e a gente não vê, tá? O papo vai rolando, o bicho pega, então não dá tempo de escrever tudo. Tô com
Papéis aqui, ó. Então aí que vocês falarem, escreverem, aí eu tento anotar, tá bom? Vou tentar, prometo. Vamos ver se a Jane consegue puxar o ombro. Vamos ver. Valeu, Tati! Quem sabe faz ao vivo. Não é fácil não falar com o Edson Prado assim, ó. Quem sabe da história dele. Caramba, dá até frio na barriga. Porque o cara é fantástico. Acho que entrou agora. Aí eu já consigo fazer história aqui, ó. Vou chamar ele, aí. Já vou chamar a Giane também. Entrar tudo ao mesmo tempo. O Edson já entrou. Ô, guerreiro! Vamos aí. Vamos ver a Giane se vai entrar agora. A gente tá conseguindo te puxar, meu. É mesmo? Agora deu certo. Então, esses são os momentos de internet, né? A gente... Tem jeito, quem sabe faz ao vivo. Olha lá, a Giane entrou aqui. Já mandei convite aí, Gi. Ver se ela aceita aqui. Talvez não dê agora, mas se ela aceitar o convite, ela entra. Vamos ver se ela vai entrar. Deixa eu ver se eu puxo ela aqui. Aceita o convite aí, Gi, que já foi. Que horas são aí agora, Edson? Aqui agora são 7h15. A gente 7h15, tá uma hora uma horinha para frente, nós estamos. Exato. Estamos aí, né? Esperando aí esse bate-papo, super excited, né? Empolgadaço para a gente poder falar um pouquinho aí, né? Não só do Edson Prado, mas falar um pouquinho de tudo, né? A Giane. Aí, agora consigo entrar. Fala, Edson. Boa noite, meu querido. Tudo jóia, Giane? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui, tá? Fico feliz por ter aceitado esse convite, porque a gente sabe, né? Você é o cara que muita gente conhece, foi um dos precursores, né, aí do fisiculturismo brasileiro, e a gente só tem a te agradecer, cara. Então, quando eu falei para o Renato, eu não imaginava que você ia aceitar. Mas a hora que você aceitou, cara, só tenho te agradecer. Então, tudo aquilo relacionado ao esporte, no geral, né, dentro, principalmente do bodybuilder, como eu ia poder dizer não? Né? Ainda mais, né, dentro de pessoas que são amáveis e pessoas que amam o esporte como vocês, é impossível dizer algo diferente de aceitar um sim com relação a esse bate-papo aí. Legal. Vamos começar? Vamos. Quer começar a fazer pergunta? Eu quero muito. Vamos lá. Vamos lá, Renata. Ô Edson, como que você se preparava assim, para chegar no nível que você alcançava, que era absurdo, e que você esperava todo esse sucesso que você tem? Então, a minha primeira visão para poder ter toda, vamos dizer assim, aquela explosão que aconteceu na época, né, onde eu comecei a dar meus primeiros passos, aonde o bodybuilder começou a se alavancar. A minha mentalidade sempre foi voltada em cima dos profissionais, né? Essa era a minha visão, e eu sempre criei quando eu decidi seguir a sério o bodybuilder. Então, todo o meu projeto era voltado em cima do que eles faziam. Então, assim, existia uma certa dificuldade, não era como hoje. Você bate aqui no Instagram, você entra na página de qualquer um, né? Você pode assistir o show sentado da tua sala, né? Sentado no sofá da tua sala, você consegue assistir o show. Para mim era super difícil. Eu esperava algumas revistas, Flex Magazine, Muscle Mag, chegar nas livrarias para poder ter acesso. E isso, às vezes, campeonatos que aconteciam, por exemplo, Mr. Olympia em torno de mais ou menos setembro, né? Outubro, e aí as revistas chegavam só em janeiro e fevereiro. Então, quer dizer, o acesso demorava demais. Mas toda vez eu sempre procurei mentalizar e tentar me aprofundar exatamente o que eles estavam fazendo. Então, assim, o que eu coloco como, assim, importante tópico. Eu nunca fiz os meus cálculos baseados em cima dos números que o brasileiro basicamente se refere, que é kilograms. Então, assim, todos os cálculos que é feito em kilograms. Então, se você, na época, se eu tinha 90 quilos na época, e o meu cálculo de proteína, um exemplo, era em cima de 2 gramas por quilo de peso,
eu nunca fazia dessa forma. Eu sempre fazia o cálculo em cima da proteína voltado em cima do meu peso em pounds. Eu fazia a conversão de pounds, de quilogramos para pounds. Então, 90 quilos na época equivalia a 200 pounds, né? 200 libras. Então, o meu cálculo de proteína era sempre 2 vezes, ou 3 ou 4 vezes mais do que normalmente o brasileiro, né, que seguia o bodybuilder na época, basicamente se direcionava. E aí eu acho que foi o grande diferencial, que eu consegui ganhar muita densidade, muito volume, porque eu já tinha uma diferença muito grande no consumo de proteína, num macros em geral, né? E aí eu acho que isso é uma grande diferença que eu consegui na época. Legal. Porque é o que usa hoje, né? Hoje, você pega o pessoal que está se preparando, é bem o que você está falando agora, né? E, como você disse, chegava poucas informações que eu lembro, até mesmo quando eu me preparava, era mais difícil, né? A gente não tinha tanta... Mas aí eu te pergunto, como que foi a mudança de sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, tá? E começar tudo do zero. Exato. A mudança, quando a gente fala de mudança, a gente está lidando com o desconhecido, né? Então, desconhecido não tem como você prever se vai dar certo ou não. Se você vai passar por dificuldades ou se você vai encontrar portas abertas. E, na verdade, quando eu tomei essa decisão, eu já estava preparado, né? Sabia que lá não ia ser recebido com o comprado, de toda a conquista que havia feito no Brasil. E eu sabia que eu era mais um ali dentro do país, né? Aqui nos Estados Unidos, tentando a sorte. Então, assim, não foi nada fácil, mas eu tive uma mentalidade de vencedor. Então, para mim, assim, a todo custo, eu tinha que realmente trazer a vitória, porque, afinal de contas, não era só a minha parte, minha família na época. Né? E isso também contava bastante a parte do sucesso. Houve a dificuldade do idioma, né? A prioridade em falar bem o inglês, porque a pessoa, quando fala assim, eu vou para os Estados Unidos, quero competir e tudo mais. Mas ele esquece, muitas vezes, que, na verdade, esquece não. Eu vejo assim, a grande maioria esquece. Pô, eu vou precisar nos Estados Unidos, o meu português não vai valer nada. Né? Eu tenho que ter o inglês para eu poder me comunicar. E a comunicação era importante para eu poder conseguir me alavancar, né? Então, assim, nos primeiros meses, eu diria assim, a minha concentração maior era essa. Era me preocupar em poder passar a mensagem que eu queria passar, quem era Edson Prado, quais eram os potenciais que eu poderia estar representando também ali para o país, para poder estar levando o meu esporte. Então, assim, teve que trabalhar na construção durante um tempo também, para poder estar podendo me manter. E eu diria assim, os primeiros 6 meses eu tive que me afastar assim, 100% do treinamento, né? Não que eu deixei de treinar, mas eu tive que me afastar porque eu tinha que me estabilizar primeiro no país, né? Então, essa foi, acho que, a grande barreira de fazer a mudança inicial. Mas todo o fato de explorar basicamente o universo e o mundo do bodybuilding, né? Que é aqui nos Estados Unidos, para mim me deixava muito, muito inspirado em a minha jornada. Que legal. Renato. O Renato fez umas 15 perguntas. Fez um monte. Assim, o que você diz para esses meninos que ainda não tem jeito, né? Tem ainda esse pensamento de com o bomba é fácil. O que você diz assim, nessa questão do nosso esporte, assim, desse tipo de pensamento que ainda existe? Olha, mesmo da época, quando eu comecei, né? Eu comecei a treinar, foi por volta de 1998, 97. Então, assim, dentro desse primeiro passo, ainda era meio obscuro todas essas informações, né, a respeito. A gente fazia mesmo ali na escuridão e ia descobrindo, conversando com um com o outro. Hoje, eu vejo assim, a acessibilidade e a informação, ela é constante. Só que eu ainda vejo meio obscura, porque, na verdade, eu penso assim, os profissionais, né, os hoje que aparecem falando, eles falam muito dentro do que é a concepção deles. Eu vou falar sobre determinada substância, eu falo sobre o meu entendimento. Olha, isso, aquilo. Mas entender quem está do outro lado e como ele vai estar recebendo, a viver a realidade de quem está do outro lado é outra história. Então, assim como eu trabalho como coach, a minha preocupação de passar a minha mensagem sempre procurando entender o que a pessoa que está lá do outro lado está buscando. Para entender se essa informação que eu estou encaminhando a ele realmente vai servir para ele como orientação, para se posicionar antes de tomar uma decisão. Aí eu vou tomar, eu não vou tomar, até onde eu posso seguir ou não. Né? Então, eu acho assim, a moçada de hoje, a garotada, como a maioria que entra com o intuito de buscar alguma coisa, a gente pensa no quê? No resultado. Então, o resultado faz com que você acabe tópicos importantes
importantes que eu deveria considerar antes de meter a cara e meter os pés em algo que eu não conheço 100%. Né? Então, assim, o meu conselho, né, o meu ponto de vista seria o seguinte: por mais que eu ouça um pouco de distância, é muito importante eu pensar 1, 2, 3 ou 4 vezes antes de tomar uma decisão. Sim. Isso que é importante, né? Exato. Quando você... na verdade, Edson, essa é uma curiosidade até minha. Como que você entrou no mundo do fisiculturismo? Como é que é? Desculpa, como? Como que você entrou para o mundo do fisiculturismo? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque a pessoa vê lá na frente, pô, o Prado ganhou isso, o Prado foi campeão do Universo, foi o primeiro cara, né? Muitos nem conhecem, né? Toda a trajetória que eu fiz. Sim. Na verdade, eu busquei a musculação como uma alternativa como gordinho, e as decisões não são minhas, né? Eu tinha o comando disso tudo. Eu era a única pessoa responsável de tomar a decisão. Eu falei assim, não, eu não quero isso. Então eu vou buscar alguma atividade. A princípio eu entrei na arte marcial, né, que foi no Kung Fu, para tentar buscar a perda de peso. Nem pensando assim em ser o melhor lutador de arte marcial, mas para perder peso. E aí no colégio, no high school, que na verdade seria o primeiro colegial, eu encontrei um garoto que tinha um braço gigantesco. E aquilo ficou assim, choque, né? Cara, onde que esse moleque tem esse braço? Encostei nele e ele me falou, eu levanto ferro. Eu falei, levanta ferro? Para mim era desconhecido. Aí onde ele me levou até a Academia Nautilus, né? Que a minha história toda aconteceu lá. E aí eu conheci a musculação e isso foi o meu primeiro passo. Mas eu não entrei pensando em nenhuma maneira em me tornar o Mister Universo, o cara mais musculoso. Eu queria, assim, né, usando esse espelho desse garoto, para poder falar assim, poxa, se esse cara tem esse bração, eu posso tirar minha barriga, né? Eu posso ficar em forma. Então, basicamente, esse foi o meu primeiro passo. E daí, conhecendo mais o universo do bodybuilding dentro da Academia Nautilus, que todo mundo conhece a tradição, que foi a Academia Nautilus e que ainda é a Academia Nautilus, onde partiu para a musculação e voltado mais para o lado de competição. Ah, legal. E qual foi o primeiro, assim, que você fala assim, ó, meu troféu, esse daí foi aquele que me marcou, não, sabe, todos foram, a gente sabe, mas sempre tem aquele que a gente ganha, que a gente tem como mais carinho. Exato. Para você, qual que foi? Como você já mesmo disse, todos eles têm um papel importante de acordo com as fases, né? Desde o iniciante, eu acho que foi o mais marcante, eu diria assim, né? O marcante para mim, porque muitos falavam do meu potencial, mas você acaba não acreditando até você realmente provar a si mesmo, né, que você consegue. Então, para mim, a conquista do campeonato brasileiro de juvenil, que foi no Itu, na cidade de Itu, esse foi o mais marcante para mim. Né? E esse foi onde, para mim, foi um passo para eu poder entender até onde eu poderia chegar. Agora, o mais importante da minha carreira realmente foi o Mister Universo, onde eu conquistei um título importante que foi, assim, para mim, né, como pessoa, como atleta, mas eu não sabia da dimensão que isso poderia ter causado no esporte a nível nacional. Né? Para mim, eu me vejo isso como um marco na história do bodybuilder, conquistando isso perto de vários atletas que receberam o convite. Muitos deles viam o nível dos atletas que estavam competindo, iam desistindo. E no final a gente fechou com um grupo de 4 e eu fui, graças a Deus, teve a oportunidade, com um trabalho muito duro, né, conseguir esse título. Então, para mim, o Mister Universo foi assim, um título que eu tenho assim, com o maior carinho dentro de todas as conquistas. Né? Porque, para mim, foi isso que marcou para mim como história, mostrando, porque desde garoto eu comentava com meus pais que eu iria ser campeão Mister Universo. Eu entendo as dificuldades, eles davam risada, né? Talvez não no sentido de desmotivar, mas falavam assim, garoto, tá sonhando alto demais, né? O que eu faço de contrário hoje com meus filhos, eu falo, acredita, investe, porque tudo é possível. Você tem condição de mudar o universo, tá dentro de você. Não acredite com que as pessoas digam, ah, não, mas é difícil, é difícil. Se a dificuldade não existisse, o mundo seria muito chato, não é verdade? Então, assim, essas dificuldades são importantes para a gente poder romper barreira. Então, assim, conquistar o Mister Universo e depois que passou o evento, sabe que você ganhou, mas passou o evento, e você acorda e você olha para o troféu e você fala, cara, eu ganhei o Mister Universo. Aí você passa um tempinho, você olha de novo e fala, cara, eu ganhei o Mister Universo. Então, assim, esse foi realmente um que eu tenho dentro do meu coração, assim, uma lembrança que vai ser inesquecível. Ah, eu imagino, né? E assim,
Você, quando traz o troféu, no outro dia que você acorda, ele tá ali, é real. Cara, Palpável, não né? tem coisa melhor. Cara, eu É palpável o negócio. Exato. Fala, cara, eu consegui, foi fantástico. E a Tati Carvalho 13 colocou assim: na sua trajetória, qual foi seu maior desafio? Olha, o maior desafio dentro da minha trajetória inicialmente, foi encarar o preconceito. Né? Se bem que eu nunca me importei com isso, porque a gente vivenciou uma época onde o bodybuilder ele era taxado assim com muito preconceito, né? Ninguém era visto, até mesmo pelos meus pais, era visto, pô, isso é coisa de vagabundo, você só quer ficar dentro da academia treinando, você só quer ficar malhando, pô, você não quer saber de nada, e o teu futuro e tudo mais. Eu acho que isso foi uma das barreiras que, assim, foram bem representantes dentro da minha jornada. Mas eu acho que, assim, a parte onde criou-se uma dificuldade de entendimento da mensagem que eu queria passar na época, que foi deixar o meu país. Né? A gente deixar o seu país de origem é punk, sabe? Não era o que eu queria, mas era necessário, porque na época os empreendedores não tinham uma visão da qual eu gostaria de passar e da qual eu estava dizendo. Eu batia muito na tecla e dizia, o bodybuilder vai ser gigantesco. Aqui vai ter Arnold, quem conversou comigo na época sabe. Aqui vai ter Arnold, aqui vai ter Mr. Olímpia. Eu consigo enxergar tudo isso. E para mim me deixa feliz porque eu sabia disso, eu acertei, porque hoje todos esses eventos aconteciam. E na época, né, posso até falar, aqui a Integral Médica, eles depositaram muita confiança, agradeço muito por todo o depósito que tiveram em cima do meu profissionalismo, da minha seriedade, porque eu sempre assinei embaixo tudo aquilo que eu falei, mas eu acho que aí foi a parte onde eles realmente, vamos dizer assim, eu não digo pisaram no tapete, mas eu acho que faltou um pouquinho mais de entendimento mais do que estava acontecendo no bodybuilding. Né? Porque eles poderiam ter, de repente, não ter pushing too much, né? Empurrado demais e falar assim, ah, não, a gente não quer mais você, porque agora você está competindo internacionalmente. E eu falava, cara, mas os eventos vão existir aqui. E aí, acho que essa foi a parte mais difícil. Ter que, cara, falar, meu, e agora? O que eu faço? Eu não vi outra oportunidade de abraçar o meu sonho e deixar o meu país e vir para os Estados Unidos. Acho que essa foi a parte mais difícil. Doeu pra caramba, não foi fácil. Deixar familiares, deixar amigos, deixar o teu país, onde você conquistou. Cara, eu tinha ganho o Mr. Universo. Sabe? E você fala assim, cara, mesmo ganhando o Mr. Universo, o empreendedor não via isso, cara. E abriu mão. Ah, não, era uma coisa assim de egocentrismo. O cara pensava só nele. Falava assim, meu, é só eu, que se dane, pra mim não vai fazer nada. Eu acho que foi um momento importante. Eu acho que foi só mesmo questão de entendimento, de compreender muito mais o que o esporte estava representando na época. Sim. E quando você foi para os Estados Unidos, você recebeu o convite ou você decidiu ir? Falar, não, eu vou tentar lá fora, vou atrás, eu estava arriscar. Eu estava vivendo o meu melhor momento, a minha melhor fase. Eu era o melhor atleta do Brasil. Eu era um dos atletas de ponta, basicamente. Eu era o melhor do país. E não havia ninguém na época que havia tentado. Havia passado o Luiz Otávio, mas já não estava mais competindo. Depois Miguel, né? Tinha também... estava nos Estados Unidos, eu só encontrei ele dentro de um evento que a gente participou. Se não me engano, foi no New York Pro Show, eu não tenho certeza, ou foi Atlantic City, ou foi Colorado, alguma coisa assim. Aí eu encontrei e fiquei sabendo que ele havia... Obviamente veio primeiro do que eu. E aí depois eu logo em seguida. Então, basicamente... até perdi um pouco. Comecei a falar de Miguel, acabei perdendo. Quando você foi para fora, se você recebeu um convite ou você resolveu ir? Exato. Não, aí dentro disso eu tinha que continuar minha carreira e eu resolvia de tudo que eu tinha. Porque ninguém ainda conseguia ter essa visão e eu acabei me desfazendo de tudo, botei as malas debaixo do braço e vim embora. Mas eu tive propostas de empreendedores. No último dia de viagem, um dia antes da minha viagem, você não vai embora do país. Esse cara foi um cara visionário, mas infelizmente a minha cabeça já estava montada para poder deixar o país e seguir a minha jornada. Eu precisava conhecer de perto o bodybuilding. Eu precisava saber exatamente como que era a vida desses caras aqui. Então, assim, eu vejo hoje o Brasil se alavancando, muito feliz de ver o Muscle Contest aí, né? O Derek trazendo os caras, os eventos aí é muito importante para o brasileiro, mas ainda não é sentir na pele estar aqui.
e o nível é bem diferente, né? Obviamente, a gente tem grandes nomes hoje que representam o nosso país, excelente, que abriram um novo horizonte, assim, as pessoas daqui falam deles, né, que são os três tops hoje que eu vejo. O Brasil tem vários atletas excelentes hoje, mas os três tops que hoje são bem falados aqui é o Rafael Brandão, a Ramon, né, que foi assim, uma explosão dinâmica dentro disso. É impossível falar sobre o bodybuilding hoje e não comentar desses caras. E o Coelho, né? Lucas Coelho. Os três atletas dentro assim, do mundo internacional, do mundo mundial, que são bem comentados, né? Dentro do lado masculino. Se a gente entrar pro lado feminino, a gente vai encontrar outros atletas. Mas do masculino são esses. Então, eu não tinha outra alternativa. Eu tinha que seguir esse meu sonho, porque eu sabia que eu poderia estar fazendo algo mais. Entendeu? Sim. Ô, Ed, o que você acha? Agora eu vou mexer um pouco na caixa de abelha já. Vamos embora. O que você acha de novo, assim, esses que se dizem atleta e faz a nossa sala de musculação do nosso ginásio, que eu tenho um respeito enorme, não admito brincadeira, e faz disso um circo. E ganha, o pior que ganha para isso, e transforma a nossa área num verdadeiro horror, show de horrores. O que você acha disso, desses novos, assim, que fazem essas coisas, entendeu? Para bom entendedor já sabe o que eu estou falando. O que acontece hoje é assim, né? A indústria do fitness cresceu demais. Então, hoje, cada um quer ter um pedacinho disso, né? O bodybuilder foi um dos starts disso, né? O físico grande, desenvolvido, musculoso e tudo mais. Aí foram criando dentro disso segmentos dentro do bodybuilder. Aí vieram outras classes, né? Classes presentes, hoje a gente vê Classic, Men's Physique, né? Que na minha época não existia. Então foram segmentando em cima disso. Então acho que entrou bastante gente dentro desse meio tentando tirar vantagem disso, né? Falando assuntos relacionados a coisas que eles muitas vezes desconhecem, né? Mas eu percebo o seguinte também, dentro de toda essa evolução que não só a indústria do fitness, mas o universo no geral. Hoje a acessibilidade, a gente tem aqui, olha aqui, a gente está sentado, eu estou aqui na Flórida, né? Vocês estão aí no Brasil e a gente está podendo trocar ideia assim rapidinho. Na época não existia isso. Hoje essa facilidade, eu acho, cria uma expectativa de tirar vantagem disso, né? De entrar dentro do meio e tentar, né, colocar assuntos que muitas vezes não são de domínio, né, e acabam distorcendo um pouco a visão que realmente é dessa seriedade toda que a gente coloca. Assim como você, Renato, eu também dentro da minha área de trabalho eu procuro sempre trazer o melhor que eu posso para quem está ali do lado, pensando muito bem nas consequências que aquilo que eu posso estar repercutindo, né? A consequência pode ser positiva ou pode ser negativa. Então, eu acho assim, cabe não a nós, profissionais, a definir isso. A nossa prioridade é realmente saber como eu vou pegar com o conteúdo que eu quero apresentar para aquela pessoa, para poder estar somando isso. Esse é um cuidado que eu tenho que ter para poder estar somando. Eu já não vejo tanto disso. Eu percebo assim, muito oba-oba, né? De querer somar, querer trazer algum diferencial só para poder fazer um hyper e fazer o negócio tomar um caminho diferente. Eu acho que é difícil conter tudo isso por causa dessa nova linha de raciocínio. Eu acho que mais cabe às pessoas que estão buscando realmente o resultado. Ele tem que perguntar para ele o que eu quero. Eu quero uma coisa séria ou eu quero uma coisa de brincadeira? Eu posso definir aonde é o segmento que eu quero ir. Então, a nossa parte, né, como visionário, como entendedor de que eu sou a pessoa, a base hoje para levar isso para o próximo, eu tenho que ter uma cautela como eu vou estar passando para não ser interpretado de uma maneira. E se eu for interpretar de uma maneira muito rígida, muito séria, eu acho que tem espaço para todo mundo. Não tem como você abraçar todo mundo e tentar mostrar para aquela pessoa que não tem uma visão ainda concreta, porque falta education, e tentar entender você, mas você é babaca, você que está falando coisa do passado, não é mais assim, o negócio é desse jeito. Então, assim, não tem jeito. Seus seguidores, as pessoas que vão entender a tua linguagem, vai chegar a você, né? Por isso, se a gente analisar, se a gente entrar no tópico religião, vai ter uma briga, porque cada um tem uma crença, cada um tem um entendimento, então fica difícil. Então, eu acho que assim, à medida do tempo que você vai plantando o que é correto, você tende a colher aquilo que você realmente está. Teve um deles aqui que fez a pergunta, eu não consegui ver o nome.
Ele pediu para te perguntar, Edson, qual foi o melhor físico que você entrou? Qual campeonato que você entrou assim? Você fala, olha, dessa vez eu acertei, eu vim para arrebentar. Tá. O melhor físico para mim, né, de toda a minha carreira, que eu acho que eu acertei, eu alinhei e eu estava assim com uma performance assim muito boa e foi muito discutido também a minha classificação. E aí a partir desse show eu comecei a mudar a minha concepção de pensamento com relação à competição, que foi o New York Pro Show. O New York Pro Show para mim foi assim um dos mais importantes. Eu havia competido no Night of the Champions quando eu vim para os Estados Unidos em 2004. E aí em 2006 foi onde eu competi o meu último evento, que foi o New York Pro Show. E eu havia saído do Colorado, onde eu havia me classificado na frente do Kai Green, que o Kai Green era um cara na época assim de grande assim, apreensão, né, de um futuro na cena, mas eu também estava dentro desse meio, né? E tanto é que vários coaches e no momento até no próprio backstage do New York Pro Show vieram me abordar e tentando me pegar como atleta porque sabia o potencial. E do Colorado Pro Show que eu participei para o New York, que foi uma questão de, se não me engano, 1 ou 2 semanas, o Randy Rambach, que é o coach, né, para quem não conhece, é o coach do Phil Heath, foi o coach de vários nomes aí, né, dentro do meio, eu acho que eu posso citar assim, o Phil Heath. Ele chegou em mim, me viu o potencial e fez alguns ajustes para mim sem cobrar nada. Ele falou assim, olha, cara, você é impressionante, você parece um granito, é tanta densidade muscular, tão pouco tamanho, né? Porque eu tenho 1,66 m, né? Aqui nos Estados Unidos é 5'6". E ele falou assim, tão baixo, cara, mas tanto músculo, que, cara, é impressionante. Mas eu acho que se você puder acertar isso, a gente trocou algumas ideias, e aí ele me fez algumas correções na parte de macros, carboidrato, proteína, principalmente na parte de proteína, e eu ajustei aquilo em 2 semanas, e eu vim em questão de 2 semanas pro New York Pro Show, assim, glúteo fibrado, que era uma coisa assim que eu tinha grande dificuldade para poder apresentar. Estava assim, muito bem condicionado. Tanto é que quando terminou o prejudging, eu assim, não fui chamado entre o primeiro call-out, eu não fui, se não me engano, no segundo call-out, e aí todo mundo começou a falar assim, o que está acontecendo? Né? E eu até conversei com o Dennis James, que estava ali sentado, e perguntei, cara, o que está acontecendo aqui? Ele só olhou para mim e falou assim, cara, isso é New York, aqui ninguém pode falar nada, porque o New York, por isso chama o nome, né? New York Pro Show. E aí eu saí, todo mundo vinha falando para mim, não entendeu, e todo mundo falava assim, top 6, top 5, top 6, top 5, e eu nem me classifiquei. Acho que aí eu comecei a entender uma outra política que, assim, não me agradou muito. Eu falei, cara, não tenho mais 20 anos para poder ficar batendo nessa tecla, ter que ficar fazendo politicagem. Era difícil nessa época também. Acho que eles são nem politicagem, né, de tentar ficar abraçando caras que eram ali do meio para tentar ganhar uma classificação. Porque era nítido dos atletas falarem, pô, era top 6, top 5, e eu nem me classificava, alguma coisa está errada. Né? Então, eu não tô afim de brincar nessa panela. E aí eu acabei tomando uma decisão de repente, aos poucos, estar me afastando do esporte, porque, cara, eu pensei assim, eu levei basicamente 15 anos para poder chegar ao nível profissional. Quanto mais tempo eu ia precisar para poder chegar a conseguir uma classificação para o Mr. Olímpia? Né? Então, essa é uma realidade. Eu acho assim, a gente fala da alma, a gente fala do coração. Não, eu vou me classificar. Não, eu vou pegar isso. Não é só isso. Não é só. Não é só você apresentar o melhor shape. Lá você vai pegar pedreira. Cara, eu vejo, assim, eu acho isso legal. Porque tem que existir. Porque se não existir essa coisa de você enfiar na tua cabeça e falar assim, cara, eu vou me classificar para Olímpia. Eu vou ganhar Mr. Olímpia. Cara, ganhar Mr. Olímpia é muito sério. Cara, eu tive do lado de Ronnie Coleman, ao lado de Jay Cutler, na melhor forma. Cara, eu era um cisco. Cara, os caras competem com 275 pounds rasgado e uma densidade full. Hoje, colocando esse top, eu não vejo o atleta brasileiro full. Full é denso, como os profissionais. Quando a gente fala full e denso, quando você vê o atleta de frente, você vê toda a dimensão que ele tem. O fullness, você coloca ele de lado. Se o cara for thick, né, que é a densidade, a gente fala de thick, bem cheio, aí você fala assim, agora o cara tem uma densidade, agora o cara tem thick. Agora o cara realmente tem uma oportunidade. Eu ainda não vejo o brasileiro dessa forma. Eu acho que é isso que a gente tem que considerar. Eu falo com o meu coração, eu falo, cara, eu bati a minha
minha vida inteira falando, eu vou me tornar profissional, me tornei profissional, falei assim, eu vou me classificar para o Olímpico, eu vou bater nos caras. A hora que você bate de frente é outra história. Então, assim, eu acho que tem que meter as caras mesmo, tem que bater, mas eu tenho que ter consciência de chegar e falar assim, deixa eu bater do lado dos caras primeiro para ver o tamanho deles. Para eu poder botar o pé no chão e falar assim, meu, não, eu vou correr. Não é tirar a ideia, de repente as pessoas vão dizer, mas você não está sendo otimista. Não, eu estou sendo realista. Realista é uma coisa totalmente distinta. Né? Eu sou positivo, eu vou tocar meu barco como eu toquei. Tá legal, agora eu tenho que estar preparado e entender assim, e se a minha carreira rodar e eu fazer de tudo e eu não conseguir me classificar para o Olímpia, e se eu não for Mr. Olímpia, o que vai acontecer da minha vida? Entende? Ela tem que entender também essa relação. Porque, cara, a gente não está falando do Mr. Universo pegar só o Brasil, os melhores atletas e jogar lá. Eu tenho que pensar assim, cara, é o mundo inteiro, velho, tentando essa mesma vaga. Você vai lidar com caras excepcionais. Ó, você vê, no Brasil, o Godvito, que é o russo. Olha o tamanho desse moleque. O moleque tem, se não me engano, 24, 26 anos. Olha o tamanho do garoto. Então, assim, aqui, cara, tem caras assim também. Você fala assim, meu, é impressionante o tamanho dessa molecada. Entendeu? Aí. E mudou muito, né, Edson? A gente pega, que eu estava conversando com o Renato esses dias, o pessoal aprendeu a fazer dieta, o pessoal aprendeu a crescer, o pessoal mudou muito. A gente vê muita qualidade hoje, né? Mas ainda, para chegar aí fora com a galera do fisiculturismo, ainda falta, minha opinião, tá? Ainda falta muito. Eu acho que ainda falta trabalhar alguns, acertar, ajustar muita coisinha, que o brasileiro ainda precisa ir para fora e ver. Eu creio que você fala, né? Aprender a posar, né? Também. Eu acho que não é só isso, Rê. É diferente lá fora. Eu falo que quando eu fui para os Estados Unidos, eu competi no Arnold, e assim, minha primeira vez, amador, e eu no palco, com várias meninas que eu já acompanhava. E você se vê ali. A hora que você sai, mesmo que você pegue uma colocação, a sua cabeça muda, porque é diferente o modo que eles são lá fora. Sim. Entendeu? Então, você volta com uma outra cabeça. Você tem uma perspectiva totalmente diferente quando é aqui no Brasil. Eu acho que, na verdade, é assim. É importante o crescimento que está acontecendo aí no Brasil. Os atletas estarem brigando entre eles. Mas a briga para grandes títulos não é sempre os brasileiros. Né? Então, assim, o Brandão é o cara que pode falar sobre isso. O Brandão bateu caras de nome. O Brandão bateu caras top. A Kim Williams, né? Que é um cara que treinava na academia quando eu vivia em New York. O cara é gigantesco. Entendeu? Então, assim, você fala, um brasileiro tá batendo uns caras desse level, porra, eu tô caminhando. Entende? Mas por quê? Porque eu não sei nem se o Brandão vai se lembrar, mas ele esteve aqui no New York Pro Show para assistir o evento e tudo, e aí foi onde eu tive o primeiro contato com ele, e assim, num bate-papo, e eu não pude, né, virar as costas e dizer para ele, falar assim, Brandão, posso falar uma real, velho? Eu acho assim, você tá um bom destaque no Brasil, mas você tem que sair fora, cara. Você tem que vir passar uma temporada aqui nos Estados Unidos para você ter o contato com os caras aqui e estar sendo falado entre eles. E quando eu vi ele fazendo toda a migração dele para o Flex Lewis, eu fiquei muito contente. Assim, nem sei se foi por causa desse bate-papo ou se era uma coisa que ele que já tinha uma mentalidade, então ele está no caminho certo. Porque se você pegar o restante dos brasileiros que estão se destacando e que não tiveram essa experiência, eles ainda estão um pouco distantes. Porque você está dentro dessa realidade, você cria uma oportunidade de maior horizonte. Você vê aí, qual brasileiro que conseguiu, acho que não me engano o Luiz Otávio também fez, se não me engano no Muscle Fitness, mas o Muscle Development, hoje a gente tem o Brandão na capa de revista, cara, isso é grandioso demais para o esporte, entende? Mas eu acho que ele está à frente da grande maioria dos brasileiros, porque ele está aqui fora. Eu acho que ele está aqui fora, ele está dando uma grande dimensão. Óbvio, a gente tem que colocar também o contexto Ramon, que é assim uma genética absurda, né? E isso não acontece toda hora, a gente sabe muito bem disso, e ele é o único cara que realmente conquistou tudo ali, mas com uma parte importante, igual a Jane falou, né? A Jane falou, essa coisa da evolução, de hoje chegar muita informação, eu acho assim, os coaches internacionais estão dando a oportunidade para todo mundo ter acesso a eles, porque antes não era assim. Então, hoje se fala em números, né? Eu vi até num podcast, não vou citar o nome da pessoa que falou, mas ele falou assim que um package para fechar com um coach aqui é coisa de $3.500 para poder fechar um CISA, né? $3.500.
se você botar no papel, são 16 mil reais. Quem aí no Brasil tem dinheiro toda hora para chegar e, 16 mil reais? Não é todo mundo. Nessa época hoje, agora na minha época era diferente. Na minha época, para poder ter acessibilidade a esses caras, era muito dinheiro. Então era coisa assim, na época de 6 mil, era mais que o dobro do que o valor que hoje eles cobrem. Então eu acho que essa redução, por causa de todo esse crescimento, essa dimensão toda que deu esporte de várias outras classes, eu acho que eles começaram a colocar a mão na consciência e falar assim, se eu quiser também fazer com que o meu nome também apareça mais, eu tenho que trabalhar numa margem que dê acessibilidade ao atleta. Então eu acho que isso foi importante para o brasileiro, porque começou com o P-Tour, né, que foi um dos primeiros coaches ali, se não me engano, do Balestrin, né, foi o coach, ou ainda é o coach do Vitor Lima, que acabou de competir há pouco tempo, né, e assim depois veio Chris Aceto, e aí vem outros nomes que também não são tão populares, mas são muito conhecidos e respeitados dentro do bodybuilding, e começou a criar toda essa oportunidade do brasileiro, né, ter essa dimensão toda, mas na minha época não era não. A gente tinha que ralar. Então, isso é importante também para o crescimento, e é importante lembrar. Essa imersão de coaches internacionais dentro do cenário brasileiro, eu acho que somou bastante. Sim, sim, com certeza. Rê, mais alguma pergunta, Rê? Eu só quero saber qual é a diferença quando você foi. Você já falou bastante sobre isso, mas eu queria entender assim: musculação, a gente sabe que é musculação, e ponto final, né? Bodybuilder é bodybuilder. Mas se tem alguma coisa diferente dentro das academias daí para as nossas daqui, em questão de visão, da própria galera, entre aspas, comum, né? Nesse ser atleta. O respeito que ele tem aí, se é o mesmo que tem aqui, como que é essa diferença? Olha, eu, assim, não faz muitos anos que eu não estou presente dentro do universo bodybuilding aí no Brasil, mas eu acompanho distante, vejo academias excepcionais serem criadas aí, que batem de longe nos Estados Unidos. Bate de longe, né? Bate de longe. Estou falando porque, assim, com propriedade, porque eu vivo aqui. Né? Então, assim, um exemplo, a gente também não tem como passar e não deixar de falar, né? Renato Cariani, né? Todo o Iron Bag que ele fez. Cara, essa estrutura dessa academia você não acha aqui em toda hora. Aqui sim tem academias, assim, gigantescas, enorme. Eu vejo, assim, o próprio crescimento internacional, né? Do universo do bodybuilding fez com que aqui também se desse uma alavancada. Hoje o que acontece é assim, as pessoas aqui, devido a toda essa acessibilidade de informação, YouTube, podcast, todas essas coisas, está mais claro os primeiros passos dentro do esporte. Então, assim, esse crescimento aumentou muito. Então, assim, dentro das academias, é normal e é mais comum você ver gente malhada. Assim, shape muito massa. Tanto homem quanto mulher. Aqui na Flórida, são 2 meses que eu tô aqui, mas assim, a mulherada é impressionante. É numa academia que você chega, eu vou dizer assim, cara, posso dizer assim, uns 85% das mulheres todas malhadas. Quando eu falo malhada, assim, cinturinha fina, bunda bem trabalhada, um shape assim, de impressionado. Você fala, cara, realmente se cuida. Não estou falando do meio de competição, mas de se cuidar. Agora, voltando pelo lado de competição, o bodybuilding caiu. Podem falar o que quiser. O bodybuilding internacional não é mais assim. Você quer não sei, a Jane quando veio, teve, não sei qual foi o ano que você competiu, Arnold, mas vem assistir um campeonato aqui internacional, principalmente Arnold e Mr. Olympia. Você não vai ver mais as arquibancadas fechadas. O Mr. Olympia passa por um momento muito, muito importante, delicado, sabe? Porque está sendo vendido toda hora, depois que o Joe Weider, Ben Weider, né, abandonaram, porque partiram, né? E, assim, ele está sendo jogado toda hora para um empreendedor, um CEO daqui, um CEO dali, porque já não está sendo mais rentável. Né? Já não está sendo lucrativo como era. Porque depois dessa segmentação do bodybuilder, de ter outras classes, e que também ganharam o seu valor, tem grandes renomes dentro desse segmento. As pessoas mudaram um pouco aquela concepção que já nunca foi, né? Eu quero ser monstruoso, eu quero quebrar barreira, eu quero pesar 200, eu quero pesar 300 libras. Já não existe tanto isso. Então, essa acessibilidade fez com que se tornasse um pouco mais individual as minhas escolhas. Então, assim, eu vejo próximo, assim, num futuro bem próximo, uma mudança muito grande dentro desse segmento. Até mesmo na nossa área, no sentido de você dar o one-on-one,
de você fazer esse treinamento, porque a acessibilidade hoje é muito grande devido às informações. Hoje as pessoas não são tão leigas quanto na minha época, né? Se a gente voltar, antigamente você falava assim, ó, vamos fazer um supino reto, o que que é isso? Hoje as pessoas já entram, já têm noção. Ah, vamos fazer um agachamento. Ah, eu já tenho uma noção, eu nunca fiz, mas aquele que você olhasse. Mas a pessoa já tem noção de entrar numa barra livre. Antigamente nem numa barra livre entrava. Então, assim, essa liberdade de acesso a essas informações estão tomando uma direção diferente. Eu acho assim, o bodybuilder já não é a explosão que era. Eu acho que assim, a única maneira de melhorar o bodybuilder é que os prices, né, os prêmios comecem a subir. Porque se os prêmios não começarem a subir, eu acho que ninguém vai querer correr risco de saúde. Olha só a nossa história de hoje. Na nossa época, né, quando a gente competia, quando eu estava competindo, a gente via poucos casos de atletas, né, morrendo. Né? Mohamed Benaziza, Miller, né? Então assim, a gente via muito pouco, né, atletas nesse nível. Quando os caras foram quebrando barreira, aí veio o Nasser El-Sambad, um cara que eu conheci, um cara gigantesco, mas era... Não, a todo custo eu quero ser gigante. E aí vieram outros nomes, né? E assim, a gente vê isso constante acontecendo, né? Numa dinâmica, numa explosão de tentar buscar o volume. Agora eu pergunto, será que é isso que hoje o esporte está mandando? Será que é essa realmente a direção que todo mundo quer seguir? Será? Cara, eu vejo, igual assim, eu acompanho um cara chamado Seth Feroce, que é um cara que mora lá na Filadélfia, se não me engano. E ele é um cara que abandonou o esporte, porque ele começou a ver que, o esporte estava tomando uma direção que não era o que ele queria. Assim, muita gente morrendo, atletas que conviviam com ele, que estavam do lado dele morrendo. Ele parou, colocou assim no papel e falou assim, porra, eu tenho família. Cara, eu não posso ser um cara tão egoísta ao ponto de pensar só em mim e falar assim, que se foda e vamos embora. Entende? Eu tenho que começar a considerar, será que eu estou no caminho certo? Será que a todo custo vale a pena lutar para ter um Mr. Olímpia? Será que dentro desse segmento eu não posso criar uma outra alternativa e fazer do meu esporte, da dinâmica que eu consegui no meu esporte, fazer com que eu consiga também ser lucrativo? Porque o lucrativo é uma das coisas também que atrai. O título é importante, você vai criar sua própria barreira, mas eu duvido se esses atletas daí estariam aí competindo hoje se não tivesse os patrocínios que eles têm hoje, né? Porque felizmente, eu digo isso felizmente, as empresas abriram a cabeça e falaram assim, eu tenho que bombardear e pagar e ter essa briga de patrocínios, né? Que a gente vê aí, eu vejo constantemente, aqui nos Estados Unidos nem tanto, porque não é tão expressivo quanto o brasileiro, né? Eu acho que o americano está aprendendo com isso de fazer podcast, fazer mais live. A live já existia, mas o podcast para trazer mais essa troca de conteúdo, eu acho que o Brasil ganhou muito com isso. E aí, automaticamente, essa visibilidade criou uma oportunidade também dessas empresas migrarem e fazer. Por exemplo, eu tive uma grande imersão dentro disso tudo quando eu fui no Jô Soares. Hoje eu vou no Jô Soares, eu acho que nem tem, toca mais, né? Se fosse a mesma época, o Jô Soares nem tem mais os programas. Mas, enfim, hoje é diferente. Então, assim, essas empresas investem muito mais nisso, talvez nem tanto no potencial do atleta, mas por causa dessa dimensão toda. Então, assim, eu acho que hoje, o cara hoje que recebe por ser um atleta do sangue mesmo, é o Brandão. Porque o Brandão não é um cara que se expõe demais também, se você contar. O Ramon tá tendo todo um acesso em cima disso. Mas eu acho que esse segmento todo está dando e abre uma margem, uma oportunidade para o atleta uma hora pensar e falar assim, cara, será que eu quero cruzar o line? Será que eu quero cruzar o line do risco para poder trazer um título que é importante para mim, talvez? Será que é ego? Será que é realmente um... Eu não sei. Eu acho que é algo que o atleta tem que considerar. Novamente, eu digo, não é uma desmotivação, mas é uma conscientização. Né? Por causa dessas informações torcidas, peraí, mas eu estou avaliando os meus exames de saúde para saber se eu estou num patamar onde ainda eu estou avançando com segurança ou eu já não estou mais, né? Porque tem cenários aí do brasileiro que eu vejo o cara saindo porque o cara não sabia que estava com problema, porque descobriu no check-up que ele estava isso. O Seth Feroce foi assim, ele foi fazer um check-up e ele descobriu, e o médico olhou para ele e falou assim, vou te fazer uma posição, e aí você que vai me responder. Na forma como você está indo, mais 4 anos, você vai ter sérios problemas de coração e problema renal, se você continuar. Então é você quem escolhe. Eu não sou aqui a pessoa, o profissional para poder decidir isso, mas é você que tem que considerar. E aí foi onde ele decidiu seguir um caminho diferente. Agora minha pergunta é, o brasileiro tem feito isso?
Ou ele só está coletando informação de gurus e experts que estão lá? Não, porque o meu ciclo é esse, porque o meu ciclo é aquele, porque o meu protocolo é isso, o meu protocolo é aquilo. Sem considerar o fato de que, será que o Renato, será que a Giane, que estão me ouvindo, estão preparados para poder entender que não é assim? Eu tenho que seguir o protocolo porque o cara está falando com a emoção? Né? Eu estou falando com a minha emoção. Porque eu vejo muita gente falando uma coisa que não vivenciou. Sabe por quê? Porque eu tenho que pensar assim. Quando eu passo na rua e eu vejo uma pessoa passando fome, e eu olho assim, qual a minha primeira visão? Eu venho como julgamento. Assim, porra aí, o cara podia estar fazendo uma coisa, tá aí jogado no chão, o cara tão novo, podia estar se virando. Será que eu conheço a história real dessa pessoa? Será que eu entendi exatamente o porquê que ele chegou até ali? Será que eu estou realmente vivenciando da pele? Eu já passei fome, né? Porque tem gente que fala assim, ó, toma esse protocolo, toma isso para você ser isso e aquilo. Cara, o cara nem pisou no nível profissional. O cara nunca pisou num level profissional para poder saber, cara, que é história de risco. Entende? Então, assim, o cara só deu 3 passinhos dentro do esporte e ele já tá falando como autoridade. Não, porque tem que fazer isso, tem que fazer. Não, cara, porque os efeitos disso não ocorrem em 2 anos, 3 anos. Eles ocorrem depois de 8 anos, 10 anos. Entende? Então, até que ponto eu tenho que ser consciente e dizer assim, olha, eu estou orientando ou estou induzindo? Porque é 2 pontos de vista que eu tenho que pensar quando eu falo. Ah, não, eu estou fazendo protocolo, você pode jogar isso, isso, aquilo. Olha, eu aconselho assim. Você quer fazer? Então, vamos fazer uma demanda. A cada season, a cada período, você vai lá e faz um blood test. Você faz um teste sanguíneo e me traz o resultado. Porque eu tenho experiência de atletas que vieram de outros coaches, assim, famosos, que eu não vou citar o nome, e eu falei, olha, eu não pego. Eu não toco a mão em você. Tá com risco. Vai perder seu rim e pode ter um heart attack. Então, assim, o atleta tomou a decisão e falou assim, não, eu vou parar. E parou. Então, assim, não foi eu que induzi, mas é a realidade que eu conheço. É a realidade que eu vejo. Então, assim, é muito legal você pegar um atleta e você tentar puxar ele até o limite. Até o limite para falar assim, cara, eu tenho que mostrar que eu sou o melhor coach. Não, eu não vejo desse jeito. Eu já abandonei. Quem já tentou fazer consulta comigo sabe, porque, assim, eu analiso muito o contexto que essa pessoa está chegando. É emocional? Ah, mas é porque o meu coach não está dando conta. Peraí, quais foram os títulos que ele te deu? A última vez eu fiquei em segundo lugar. Segundo lugar é um bom título. Você falasse assim para mim, eu fiz uma preparação, eu fiquei em 10º lugar, eu não classifiquei. Aí eu posso considerar a trocar de coach. Agora, se o cara chegar para mim e falar assim, eu fiquei um top second, eu fiquei em 2º lugar, eu falei, por que você quer trocar? O cara tá acertando, dá mais uma oportunidade para ele. É o mesmo que a gente, né, que trabalha na área. Você tá acertando com a pessoa, aí ele vai lá no vestiário, um outro treinador vai lá e, não, porque eu faço preço melhor, porque... Aí a pessoa que tem que decidir, eu quero custo ou eu quero valor, que são 2 coisas diferentes. Né? Se eu quero avaliar custo, então eu vou procurar o mais barato. Agora, se vai acontecer comigo alguma coisa errada ou não, não é minha responsabilidade. Agora, eu quero valor, eu não posso colocar na balança quanto eu vou estar pagando. Não interessa, eu quero esse, porque eu sei que esse vai dar o melhor guidance para mim. Então, eu vejo dessa maneira. Muita cautela com relação às escolhas que eu faço para eu poder caminhar numa direção onde eu atinja os meus interesses, não os interesses de quem está chegando. Porque, como eu disse, eu não sou o coach que faz de tudo para ter um atleta. Não, eu já abandonei vários e abandono numa boa. Falo, é injusto o que você está fazendo com o seu coach. O cara fez a primeira preparação, segunda, terceira preparação, você ficou top 3, top second, e aí você já está querendo mudar? Dá mais um tempo que você vai chegar ao top 1. Então, não está distante. Sim. Entende? Então, eu acho que é muito importante as pessoas saberem avaliar. E automaticamente, nós, como representante de toda esse segmento, é importante também colocar na minha posição e saber assim, peraí, até onde é interessante para essa pessoa, não é interessante para mim, eu conduzir ele. Né? As escolhas sempre da pessoa que está fazendo o trabalho. Basicamente, seria essa o espírito de pensamento. Nossa. É uma aula, né? Adoro. Dura que estamos chegando no horário. Ai, que dó. Ô, Edson, você precisa voltar com a gente de novo. Vamos marcar, sem problema nenhum. Vamos. Cara, que show. É que tem bastante gente que, graças a Deus, assim, a gente está colocando, o pessoal contando essas histórias, mas a gente tinha que trazer você. Então, eu vou ver com o Renato, com você, a gente marcar uma nova live com você trazer mais informações, mais conhecimento,
tá? É um prazer. Muito, muito, muito obrigada por tudo. Imagina, eu que Sabe agradeço. que não tem palavras para você. Te agradeço de coração. Tenho certeza que eu fiz assim com uma boa vontade. Como sempre. Não tem palavras, cara. Você deu uma aula aqui. Eu torço por vocês, eu torço muito por vocês, né? Vocês aí são basicamente, né, estão pisando agora nesse segmento, né? E continua, por mais que inicialmente é importante as críticas, às vezes você tem que assimilar, a crítica vai ser importante para poder estar melhorando, né? Para ir acertando. Né? Por mais que muitas vezes vocês começam a falar assim, ainda não está atingindo o número de visibilidade que eu quero, começa assim. É assim mesmo. Amanhã tem 100, depois tem 200, depois tem 100 mil e assim vai. O negócio é automaticamente, quanto mais você vai pisando nesse segmento, você vai clareando as ideias e você vai trazendo coisas diferentes. Né? E vai trazendo ideias diferentes. Fala assim, peraí, vamos pegar um profissional, agora vamos fazer um assunto mais voltado para esse tipo. Criar discussão, né? É importante. Né? Trazer tudo isso que criar atenção, porque muitas vezes a pessoa do outro lado está aí, quer fazer essa pergunta e vocês estão ali só no beabá. Né? Eu não vou me perguntar como que é isso e aquilo. E às vezes você fala, não, peraí, agora vamos chacoalhar aí, né? Vamos fazer um ping-pong. Me fala aí, isso. Você faria ou não faria? Você acha que isso é recomendável ou não recomendável? Acho que isso vai criar um pouco de spice, né? De tempero em toda essa conversa. Sim. Edson, muito obrigado. Meu Deus do céu, cara, eu sou seu fã e admirador do seu trabalho. Eu não estou assim, extasiado ainda por ter batido o papo com você. Muito obrigado. Imagina, eu fico feliz e imensamente recompensado aí pela minha carreira e saber que você é um admirador do meu trabalho. Meu Deus, emocionado mesmo. Obrigado. Legal. E não é só ele, tá, Edson? O pai dele é seu fã mesmo? também, número 1. Você tá brincando. Robertão. Que legal. Manda um abração para ele. Também uma satisfação poder, né, conhecer assim, pessoas que realmente vivenciaram a minha época, né? Que acompanharam, mesmo que não seja fácil, mas vivenciaram a história. Isso me deixa muito feliz. A Jane também, né, Jane? Na nossa época, competindo. Eu conheço também a sua história ali naquelas dificuldades, aí a gente em cima do palco brigando, né? Era tão difícil botar um dinheirinho para comprar uma caixinha de ovos. Nossa, nem fala. Ô Edson, nós da época ainda que não tinha suplemento, você lembra? Meu Deus, que dureza. Lembra da tal da albumina? Meu Deus do céu. Misericórdia. Eu vejo tem história reclamando das proteínas aqui com sabores fantásticos, morango, chocolate. A gente comia aquela albumina que tinha pior, o gosto era pior do que tomar o ovo puro, né? Nossa, vinha até no potinho branco, você lembra? Escrito egg, misericórdia como era ruim. Era mixar aquele negócio, virava uma cola, né? Na colher, porque não dissolvia aquela porcaria, e você tomava aquela água amarela que descia, você já tinha que tomar outra coisa do lado para tomar, porque senão você... você podia chacoalhar aquilo lá na hora que isso fizer, nem no liquidificador dissolvia aquilo. É verdade. Tem razão. Edson, mais uma vez, meu querido, muito obrigado, de coração, a todos que estão na live, tá? A gente vai fazer um sorteio para o pessoal que está na live. Legal. Aqui, Edson. E o pessoal da Fissure vai dar um presente para eles, né? E aí, eu não sei se o Thiago da Fissure está aí. Então, o que eu vou fazer? O primeiro que mandar mensagem no Instagram da Fissure, falando que assistiu a live com o Prado, tá? Ele vai me mandar o nome, ele vai linkar, ele vai tirar uma foto, vai mandar para mim, eu vou mandar vou colocar aqui no Instagram para todo mundo ver quem é o campeão. E aí vocês vão entrar em contato e ele vai mandar o presente para vocês, ok? Isso aí, maravilha. Lá também, né? E numa outra oportunidade que a gente fizer aqui, a gente pode sortear aí algumas consultas comigo. Vai ser um prazer. Sortear algumas camisetas. Não vale. Aí a gente pode fazer isso aí também, criar uma expectativa maior para o pessoal. Tá bom? Legal. Vamos marcar, Edson, mais um então, tá? Eu vou ver aqui o Renato, você, os horários que a gente consegue. Você sabe que o nosso horário é tudo doido, né? Então, aí a gente marca novamente e, olha, será, sim, um prazerzaço ter você novamente, porque você dá aula, né, cara? Que bom. Hoje eu tive lições aqui. Uma das partes importantes que eu acho que é legal deixar essa mensagem é isso.
A gente não pode só respirar o bodybuilder, a gente tem que buscar outras culturas, outras informações. Eu sou um cara que leio todos os dias, eu sou um cara que procura trazer sempre conteúdo para o meu intelectual, para poder entender e decifrar melhor o que está acontecendo hoje dentro do meu segmento. E é isso aí. Eu fico feliz de saber que vocês gostaram. Espero que o pessoal que esteve aí, né, presente aí nessa live também tenha aproveitado alguma coisa. Com certeza sempre tem alguma coisa. Por mais que eu falo, não, mas sempre tem, né? Sempre tem, e eu fico contente, mais uma vez, agradecido aí pelo Renato e pela Giane. Tá bom? Eu que agradeço. Então tá, gente. Gente, obrigado. Um abração a todo mundo. Uma boa noite. Edson, mais uma vez, brigadão, meu querido. Sabe que eu sou sua fã, né? Fã número 1, tá? Vocês agora têm... Rê, meu parceiro, meu amigo, meu parceiraço aí. Muito obrigado também. Obrigado a vocês dois aí, de coração. 2 ícones, tá louco? Imagina. Perfeito, gente. Tchau, tchau, gente. Valeu, gente. Tchau. Galera, vai lá na página da Fissuri.oficial, Fissuri, entra lá. O primeiro comentário que tá lá, eu assisti a live e tá seguindo a página, vai ganhar um prêmio da Fissuri. Tamo junto, hein? Obrigado, gente.